Evangelho de hoje, Católica Web. A palavra da salvação para o nosso dia. Olá, queridos, amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com os nossos amigos, mas também com os nossos inimigos. Louvado seja Deus por mais esse dia, essa semana um pouco curto para mim, para alguns, que viveram um feriado prolongado, outros que trabalharam na segunda, mas que também tiveram aí a folga na terça-feira. Foi uma semana um pouco mais curta. Mas nunca pode ser curto o nosso amor, a nossa doação, não é? Por isso que vamos então iniciar essa nossa oração pedindo as graças e as bênçãos de Deus para que não nos acomodemos, né? Às vezes é muito mais fácil, a gente vai entrando numa comodidade, aonde nós não vamos permitindo a ação de Deus. E com isso a gente não colabora na construção do seu reino, não é? Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus abra também os nossos corações para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, a nos ensinar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiéis em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositasses meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dá-lhes àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e o matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do final do ano, A gente está até brincando que nós vamos ter Copa com Papai Noel, mas brincadeiras à parte, todo final de ano é o tempo da colheita, É o tempo
de colhermos aquilo que vivemos, aquilo que nós somos, né, no decorrer desse ano. É o tempo da faxina, de uma revisão de vida, de uma revisão interior, para que possamos ser melhores no próximo ano, né? E nós estamos nesse fim do tempo litúrgico. Nós vamos iniciar, no próximo domingo teremos a solenidade de Cristo Rei, depois o tempo do Advento, e já iniciamos um novo tempo litúrgico, que é diferente um pouco do nosso tempo civil, né? Mas nós precisamos viver no novo, enxergar o novo, como foi o Evangelho de antes de ontem, né? Nós precisamos enxergar o novo. A construção do reino de Deus, ela é vagarosa, mas depende também de nós, não é? Depende das nossas ações, dos nossos empenhos. E hoje, essa parábola nos faz olhar um pouquinho para dentro de nós e pararmos e pensarmos como que eu estou administrando os bens e os talentos que Deus me deu. O que você está fazendo com aquilo que Deus concedeu a você. Porque se a gente não está usando os nossos dons e talentos em favor dos nossos irmãos e irmãs, não há sentido. Não há sentido. Como esse homem que guardou as moedas no lenço. A moeda perde o valor, ou seja, nós perdemos o sentido de viver, porque caímos num marasmo, né? Nos sentimos inúteis. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos, a cada dia, com a força e com a graça de Deus, colocar a serviço os dons e os talentos que Ele nos concede. Porque chegará o dia que isso será cobrado de nós, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que a gente tem que dar o nosso melhor hoje. O professor Mário Cortella faz, né? Um grande professor, nos ensina muito, mas ele nos ajuda a refletir sobre o nosso melhor e o possível, não é? Eu devo fazer o meu melhor nas condições que eu tenho hoje, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer o meu melhor. Então, você tem dado o seu melhor? Ah, mas fulano não faz. Ah, mas ciclano não faz. Então, esse é o nosso problema. Porque às vezes nós ficamos presos no outro, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se o outro não está falando comigo, eu devo dar o primeiro passo. Eu devo buscar o diálogo. Ah, mas ele não é diálogo, ele é ignorante. Então, mas eu devo fazer, eu dou o primeiro passo. Eu dou o primeiro passo. É isso que Jesus ensina. Eu não posso, queridos irmãos e irmãs. Eu tenho que multiplicar esses dons. E isso é ser cristão. É dar o primeiro passo. É dar o melhor enquanto não tem condições melhores para dar o melhor. Porque às vezes na questão do possível a gente se acomoda. Ah, mas ele não faz, então não vou fazer. Ah, mas porque ele é assim, mas porque ele... Não, eu preciso fazer. E os nossos dons são multiplicados e o reino de Deus é construído quando eu dou o meu melhor. Nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores ainda. A única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E isso nos ajuda, queridos irmãos e irmãs, a olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos o que nós estamos fazendo com os talentos e com os dons que Deus nos deu. É tempo da colheita. Não vamos guardar esses dons e talentos no lenço, porque vai perder a utilidade, vai perdendo o seu valor, melhor dizendo, né? Porque Deus olha o nosso valor, não esse valor financeiro, mas o valor do quanto nós somos amados por Ele. Né? Isso não tem preço. Vamos pedir essa graça, queridos irmãos e irmãs, de que o Senhor nos ajude a vivermos o seu amor, nos ajude também a compreender esse amor que nos torna tão importantes, tão especiais. Termino dizendo, né? Eu costumo dizer para os jovens,
Nós somos únicos nesse mundo. Que Deus, na sua infinita bondade, distribuiu um pouquinho da sua bondade em cada um de nós. E quando nós não vivemos essa bondade, algo falta, né? Então você é especial. Você que me ouve, você é muito especial. Portanto, não percamos tempo. Dê o seu melhor. E o resto, Deus nos ajudará. Essa é a nossa certeza. Quando a gente busca dar o nosso melhor, Deus nos encoraja. E mesmo que a gente caia, a gente sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque a gente sabe do dom, do talento, da capacidade, que por muitas vezes a gente esquece que não vem de nós, mas vem de Deus. E Ele nos dá essa capacidade. Ele nos capacita, mas a partir do momento em que também nós fazemos a nossa parte e nos abrimos e damos o nosso melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu convido você, no dia de hoje, a tirar meia horinha, 15 minutos, no mínimo. Se você puder ir numa capela do Santíssimo, numa das igrejas, melhor ainda. E faça esse exercício de olhar um pouco para você, de ver o que você está fazendo, se perguntar e se permitir, e ali no diálogo de Deus, na adoração, na presença real dele, também ser verdadeiro com você, né? E ver o que você está fazendo com os talentos e os dons que ele te deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, intenções e necessidades. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.